Boa noite, irmãos. Que alegria, privilégio, convite do reverendo André para participar nessa ocasião dos 15 anos do início do trabalho, né? Quantos anos de organização? 8? 12. Vai dar uns 10, 11 anos. É um privilégio muito grande, uma alegria. Já estive aqui durante a semana, já conheci algumas pessoas com quem a gente pôde conversar e entender um pouco do projeto que foi desenvolvido aqui para abençoar o nosso coração e também ali onde nós estamos plantando. É um desafio, ainda está em fase de aprovação de muita coisa, ainda há uma incógnita. Esse ano nós fizemos isso simplesmente com os recursos que, nos anos que passamos nos Estados Unidos, nós guardamos. E o que nós guardamos não é para nós, é para a obra de Deus. Então, esse ano nós pegamos aquele parte do recurso que a gente tinha trazido para comprar um carro, um terreno, para a questão familiar e resolvemos colocar na obra, para que a gente pudesse ter ali alguma coisa que nos desafiaram, porque a gente não estava por aqui quando nos trouxeram esse desafio, na região de Pinhais, entre Pineville e Alphaville. E a gente tem orado muito por isso, Deus conduzir a obra dele para a glória dele na vida daqueles que são dele. Amém? E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para nossa reflexão, o tema da igreja nesse período é a igreja viva, não é isso? E eu tenho pensado muito ao meu coração com respeito a isso. Me veio ao coração aquela ideia de Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. É uma igreja que tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Isso para mim é assombroso, porque muitas vezes nós ficamos com a impressão que os nossos corações trazem e não daquilo que Deus está vendo. E para a igreja de Sardes, Deus disse: você tem fama que vive, mas você está morta. Na fama tem a percepção humana, na fala de Deus, a realidade de fato. Por isso, nessa noite eu queria meditar uma outra realidade que diz respeito à obra do Senhor, ao avanço da igreja, mas também à questão dos desafios na contramão que a própria igreja enfrenta na sua caminhada. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer uma exposição. Eu queria que você não fechasse nem a sua Bíblia, nem o seu celular, para que a gente caminhasse nesse texto para a nossa meditação nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 10 ao verso de número 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versos de 10 a 16. A palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na minha, talvez as versões sejam um pouco diferentes. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer guarda para que o retirassem dali e o levassem seguro para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os homens que estavam envolvidos nessa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo estava presente e, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos reunidos como família da fé, como igreja de Cristo Jesus, como povo de propriedade do Senhor, para proclamarmos, ó Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Permitas, ó Deus, que nessa hora possamos compreender
de fato e de verdade a tua palavra. Sejamos acrescidos, fortalecidos, animados, despertados, avivados como igreja, para cumprirmos, ó Deus, o desafio de anunciarmos a Cristo no mundo que estamos. Sabemos que muitas vezes somos, ó Deus, intimidados, somos, ó Deus, confrontados com situações, com ambientes hostis, adversos, ao crescimento da tua igreja, ao desenvolvimento da tua obra. E nós te pedimos nessa hora, que quando olhamos para a tua palavra, na história, Senhor, deste teu servo que plantou inúmeras igrejas, sejamos, ó Deus, edificados, abençoados, nutridos pelo teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus, por quem oramos nessa hora. Amém. Amém. E amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, um dos personagens do Novo Testamento, mas inconteste sobre a sua coragem, sobre o seu destemor, sobre o seu ânimo, sobre o seu fervor de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de plantar igrejas, foi o apóstolo Paulo. Certamente João, Tiago, o irmão do Senhor, Judas, tem o seu espaço também dentro das páginas do Novo Testamento, mas inegavelmente quando nós olhamos para as 13 cartas que Paulo escreveu, deixando-as como legado a toda a cristandade, o nosso coração começa a perceber que este instrumento de Deus fez uma diferença muito grande nos seus dias. Quando Paulo se converte, ele se converte em busca de perseguição da igreja de Cristo. O Senhor lhe aparece e ele é transformado, e de perseguidor ele passa a ser perseguido por causa do evangelho. Ele é acolhido por Barnabé, a igreja tinha medo dele. Ele tinha prendido vários irmãos, tinha colocado na cadeia, matado outros, e a igreja tinha medo de Paulo. Mas Barnabé, usado por Deus, vai e acolhe, estende a destra de companhia, sai para uma viagem missionária, pregam o evangelho, anunciam a graça de Deus. Diversas localidades são impactadas pela mensagem da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. No meio do caminho, o primo de Barnabé, chamado João Marcos, deserta da viagem porque estava sendo pesado e ele ainda tenro na fé, não consegue acompanhar a jornada, volta para casa. Segunda viagem missionária, e Barnabé resolve de novo levar João Marcos, e aí tem uma complicação muito grande. Paulo e Barnabé, amigos de alma, brigam. E a Bíblia diz no capítulo 15, 16 de Atos, que a briga foi de tal volume, de tal monta, que eles se separam. Barnabé pega João Marcos, seu primo, e vai viajar em direção a Chipre. Paulo pega Timóteo e Silvano e vai para outro canto, vai para a região, e Silas, e vai para a região de Troade, onde tem uma visão para entrar na Europa, pregar em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, em Atenas. Outras igrejas são plantadas. Mas é interessante que este homem parece que transmite para a gente a seguinte impressão de que ele era sobre-humano. Porque lá no texto de 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve uma passagem dizendo que enfrentou uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes na voragem do mar, foi apedrejado por judeus, por gentios, passou por tantas provações e dificuldades, e ele escreve: muitas vezes passamos por adversidades, mas não estamos abatidos. E nós muitas vezes com coisas muito menores, nos sentimos exauridos, cansados, desanimados, enfraquecidos, desejosos de jogar a toalha. E quando nós olhamos para Paulo, que não parava, mesmo na cadeia, sangrando juntamente com Silas em Filipos, cantavam louvores a Deus à meia-noite, os demais ouviam, e Deus revoluciona a cidade, e levanta ali uma comunidade, que seria a comunidade do coração de Paulo. Nenhuma epístola foi tão especial para Paulo como a epístola aos Filipenses. Ora, só que nós chegamos nesse texto da palavra de Deus e nós vemos, parece que aquele Paulo, imbatível, invencível, incansável,
não está mais presente. Parece que nós estamos agora diante de um outro ser humano, vulnerável, prostrado, assombrado. E quando nós olhamos para a vida da igreja, muitas vezes o que nós percebemos é exatamente que na caminhada, na jornada, da pregação, da plantação do evangelho, às vezes nós nos sentimos como Paulo nessa noite. Olha para o texto bíblico. A palavra de Deus diz para a gente que Paulo retornou das viagens missionárias, parou em Jerusalém, rapou a cabeça, entrou no templo para fazer um voto, para se consagrar ao Senhor, e os judeus descobriram que era Paulo, que estava pervertendo a fé dos judeus que estava ali, e resolveram matar Paulo. Eles tinham planos para matar Paulo. E a confusão se torna tão grande que o comandante da guarda precisa intervir. E o texto diz no verso de número 10, com medo que eles espedaçassem Paulo. A fúria daqueles judeus contra o apóstolo Paulo era algo tão tremendo que o próprio comandante da guarda estava temeroso que Paulo fosse espedaçado por eles. Então manda vir uma tropa de auxílio para conduzir Paulo para dentro da fortaleza e poupar-lhe a vida. Capítulo 23, verso 11. Na fortaleza, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Veja, o apóstolo Paulo está preso, sozinho, num cárcere, numa fortaleza, e certamente naquela noite, sem dormir, um filme talvez deva passar na mente de Paulo: a morte de Estevão, na mesma Jerusalém, com os mesmos judeus, em prol do mesmo evangelho. Paulo assistiu à morte de Estevão. Paulo foi testemunha da morte de Estevão. E agora Paulo, que perseguia a igreja nos dias de Estevão, era perseguido por causa do evangelho que defendia pela igreja. E certamente nessa hora, vendo a celeuma, vendo a confusão, vendo a situação de ódio dos judeus que queriam matá-lo, na sua mente o filme da morte de Estevão poderia estar passando claramente. Talvez tenha chegado o meu fim, talvez eu não vá mais conseguir pregar o evangelho, talvez eu não passe dessa noite. E enquanto Paulo estava ali abatido, porque o texto diz que ele estava precisando de coragem, Deus não ia dar uma palavra de coragem para alguém que está animado, não precisa, é descartável dizer isso. Paulo estava abatido, estava sozinho, solitário, pensativo sobre a sua história, sobre o futuro da obra. Deus se põe ao lado de Paulo, e aqui eu queria meditar com vocês nessa passagem. Como é que Deus trata da sua igreja em meio aos desafios, em meio às realidades contrárias que tentam sufocar, oprimir, intimidar a obra do Senhor? Como é que Deus trata dos seus servos? Como é que Deus trata dos seus líderes? Como é que Deus trata da sua igreja? Nessa hora que muitas vezes o que nós ficamos a imaginar é: não vai progredir, não caminhará para frente, não terá mais bom êxito. Como é que Deus trata de cada um de nós? Primeira questão que esse texto nos diz é que Deus nos trata com a sua presença. Se há alguma coisa que renova a nossa vida, o ânimo de seguirmos em frente, de continuarmos a caminhada, de pregarmos o evangelho, de fazermos a vontade de Deus, se chama presença de Deus. O texto diz: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Talvez você se pergunte, então Deus não estava com Paulo até então, por isso ele pôs-se ao lado de Paulo? Não, não é isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus é fiel às suas promessas. Todavia, queridos, muitos momentos da caminhada da igreja, muitos momentos da caminhada de cada um de nós como servos de Deus, nós precisamos redescobrir a presença de Deus ao nosso lado. Nós precisamos perceber de maneira mais latente, profunda, que nós não estamos sozinhos. Essa é uma verdade teológica que nem sempre
é vivenciada na dinâmica de cada um de nós. Ora, quando a gente lê o livro de Gênesis, nós temos conosco essa percepção. Jacó estava fugindo de Esaú, seu irmão. Jacó havia aprontado muita confusão na sua casa, havia trapaceado, havia usurpado, e agora ele estava jurado de morte. A sua mãe diz: meu filho, vá-te embora para a casa do nosso parente, porque teu irmão, assim que teu pai morrer, vai te matar. E ele foge de casa. E ele anda, porque ele não queria parar de andar, com medo de ser alcançado talvez por Esaú, seu irmão. No meio do caminho, depois de tanto andar, Gênesis diz para a gente que ele se deita no chão, pega uma pedra, faz de travesseiro e dorme. Dorme a céu aberto, com as estrelas, cansado, exaurido. A Bíblia diz que ele tem um sonho, céus abertos, anjos subindo e descendo, numa escada, portal dos céus. Ele acorda assustado, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele diz: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Mas o que é mais impressionante na fala de Jacó, não é dizer a porta dos céus, a casa de Deus, é o que ele diz depois: Deus estava neste lugar. Eu não sabia. Queridos, muitas vezes os critérios com os quais nós estamos mensurando a presença de Deus não são eficientes para tais. Nós temos critérios maravilhosos para avaliar crescimento de igreja, produtividade, mas muitas vezes estes critérios são banais diante da avaliação de fato da presença de Deus. E quantas vezes nós somos surpreendidos com a fala de Jacó: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Às vezes é num livramento de um acidente de carro, e você vê que o carro virou uma massa de ferro retorcido, e você conseguiu sair vivo dali, e você fala: Deus estava ali e eu não sabia. Deus sempre esteve, querido, ao lado daqueles que são seus. Mas há momentos da nossa caminhada que, como seres humanos frágeis, debilitados, muitas vezes expostos ao cansaço, às dúvidas, aos questionamentos do futuro, nós precisamos perceber que Deus está do nosso lado. Quando Senaqueribe chegou para enfrentar Ezequias, o povo esmoreceu, o coração derreteu. E o rei Ezequias diz: há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Como é que Deus tratou de Paulo naquele momento de vulnerabilidade, em face aos questionamentos: será que eu vou estar vivo, será que não? Será que eu vou conseguir continuar pregando? Será que o que aconteceu com Estevão não vai acontecer comigo pela aurora do dia? Deus trata com a sua presença na nossa vida. Deus pôs-se ao lado de Paulo, o Senhor pôs-se ao lado de Paulo e disse: coragem. Além da presença, há uma segunda questão que esse texto continua a nos apresentar. Como é que Deus tratou de Paulo naquele momento? Como é que Deus trata da igreja? Como é que Deus trata dos nossos desafios? Pela palavra. Deus não apenas o Senhor não apenas pôs-se ao lado de Paulo, mas o Senhor deu uma palavra para Paulo. Não foi uma palavra de reprimenda, dizendo: você é um fraco. Eu estou aqui do seu lado, você está aí abatido, prostrado, desanimado. Não foi uma palavra de repreensão, não foi uma palavra de dura, foi uma palavra de acolhimento. Deus envolve Paulo com o seu amor, com a sua presença, e diz: estou com você, coragem. Para que é que Deus precisaria dizer coragem para um sujeito tomado de fervor, tomado de presença de Deus, encorajado, queimando pelo Evangelho? Lógico que não precisaria. Se Deus deu essa palavra, porque Paulo estava precisando de animação, coragem. Mas o que eu chamo a atenção nessa passagem é que não é só a presença, é a palavra. A palavra de Deus nos traz encorajamento. Quando Moisés morreu,
E olha que Moisés estava na liderança do povo há pelo menos 80 anos. 40 no palácio de Faraó, 40 na casa de seu sogro, 40 transportando o povo do Egito para Israel. E aí Moisés morre, desaparece. Uma grande indagação vem no coração do povo, que uma vez, não tendo visto a presença de Moisés, confeccionaram um bezerro de ouro no meio do deserto, porque Moisés tinha desaparecido. Agora Moisés de fato tinha morrido. O que seria dessa nação? O que seria deste povo? E aí o Senhor diz para Josué: sê forte e corajoso, porque eu farei este povo herdar a terra que sob juramento dei aos seus pais, mas você vai conduzir esse povo. Sê forte e corajoso. Ora, queridos, a palavra de Deus precisa trazer isso para mim, restaurar a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. Nós acreditamos que a lei é perfeita, que a palavra do Senhor é fantástica, mas nós não acreditamos que ela é capaz de restaurar a nossa alma. O que é que traz o Senhor ao coração de Paulo para restaurar o seu ânimo, o seu vigor, a sua alma? A palavra. A palavra nos encoraja, nos estimula, erguei-vos e não temais. A palavra abre os nossos olhos, nos impulsiona para seguir a despeito das adversidades, dos gigantes, das contrariedades. Como é que Deus trata da sua igreja nos momentos adversos, conflituosos, temerários? Pela sua presença e pela sua palavra. Dentro das igrejas hoje, nós temos vivido um grande desafio. De fora da igreja já é normal isso acontecer pelos ataques satânicos, mas hoje estamos vendo isso dentro das próprias comunidades. O questionamento da validade da palavra de Deus. São pastores que estão pregando hoje a necessidade de se reescrever a palavra. Não são os artistas incrédulos, ateus, promíscuos, mundanos, que estão atirando as suas flechas contra a noiva de Cristo. Não, é gente de dentro. É gente que está no dia a dia, com templos lotados, disseminando, obrigado querido, disseminando um veneno que é mortal, questionando a validade da palavra de Deus. Mas uma terceira lição que esse texto nos apresenta, para a gente seguir adiante: como é que Deus tratou Paulo, como é que Deus trata a igreja, como é que Deus nos trata nos momentos das nossas fraquezas, em face ao desafio da obra do Senhor, pela sua presença, pela sua palavra, e também pela direção, pelo percurso que Deus traz à nossa própria história. Continua olhando para a Bíblia, verso de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Deus colocou-se ao lado de Paulo de uma forma mais adensada, no sentido dele se perceber de Deus ali. Deus lhe dá uma palavra no coração de ânimo. Você está abatido, seus olhos estão prostrados, suas mãos estão enfraquecidas, a sua mente está duvidosa. Coragem, fica firme, ser forte e corajoso. Mas ao mesmo tempo o texto diz para a gente que Deus aponta um caminho, uma direção segura, um percurso divinal para a sua própria história. Do mesmo modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Talvez aqui esteja de fato o clique na mente de Paulo, quando ele foi apanhado, quando ele seria sentenciado, no dia seguinte pelos judeus, ele diz: eu sou cidadão romano, vocês não podem pôr a mão em mim, me mande para Roma.
César vai me julgar, assim como tu deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também o farás em Roma. Deus abre o coração de Paulo para a direção que ele tinha. Maneira que Paulo pregaria em Roma seria absolutamente diferente de tudo quanto ele tinha vivido até então. Até então ele pregava de cidade em cidade, de igreja em igreja, de sinagoga em sinagoga, ele ia de canto em canto, ele anunciava, as multidões ouviam, gente às vezes estava atenta às suas mensagens por todos os cantos de uma casa. Agora, em Roma, no final do livro de Atos, Paulo pregaria numa prisão domiciliar, não poderia sair de casa, faria da sua casa uma célula, às vezes sem muita gente, mas com 4 soldados, escorados ali, determinados pelo imperador para cuidarem dele, que não poderiam se ausentar dali, e ele pregando, anunciando. Deus aponta o percurso, a presença, a palavra, o percurso. Aqueles que conhecem a vontade de Deus sabem o direcionamento da vontade do Senhor. Para onde as coisas estão apontando, mesmo que pareçam absolutamente fora de lógica. Quando a gente fala de percurso, a gente tem que imaginar, por exemplo, a segunda viagem missionária começou com um problema entre Paulo e Barnabé. Paulo briga com Barnabé por causa de João Marcos. Colossenses diz que João Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé, por causa do seu primo mais novo, tenro na fé, com o mesmo coração acolhedor, que foi aquele coração que acolheu o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, estava agora acolhendo o seu primo, João Marcos, filho de uma viúva rica de Jerusalém, onde as reuniões em Jerusalém aconteciam na casa dessa mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. Atos 12 destaca isso. Pedro preso é libertado e vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. Ele bate na porta, Rode vem atender, a igreja orando dentro de casa pela libertação de Pedro. Pedro na porta batendo, a mulher vem atender, volta dizendo, Pedro está aí na porta. Eles dizem, não, Pedro vai morrer amanhã, é o espírito dele que veio se despedir. E Pedro batendo na porta, era na casa de Maria, mãe de João Marcos. Os dois brigam por causa de João Marcos. Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. Em Chipre ele morre, assassinado pelos judeus. E João Marcos fica à deriva, porque ele estava vindo de um problema que havia separado 2 grandes missionários da igreja. Mas Pedro, que conhecia sua mãe, que provavelmente o conhecia, vai lá e pega João Marcos, leva para Roma. E João Marcos começa a anotar os sermões de Pedro em Roma. E Pedro prega em Roma e João Marcos anota. E Pedro prega em Roma e João Marcos anota. E na história da igreja, quando você começa a estudar o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, é o evangelho de João Marcos, que na verdade não é de João Marcos, é de Pedro. Eram as mensagens de Pedro. E Deus no seu caminho conduz a história, mesmo que a gente não entenda as perdas e os ganhos no meio da jornada. Porque aquele João Marcos problemático é agora um instrumento de nos legar para toda a cristandade o primeiro dos evangelhos, o evangelho de Marcos, que eram as pregações de Pedro. A história da igreja, vários líderes, pais da igreja anunciam isso. E lá na frente, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, traz João Marcos, porque agora me é útil. A vida dá volta, vai para lá, vai para cá, mas quando nós estamos sendo guiados por Deus, as voltas são sempre produtivas, para a glória do seu nome. Amém? Há uma última lição para a gente finalizar essa passagem. Como é que Deus tratou da igreja, ou de Paulo, líder da igreja daquele momento, com a sua presença, com a sua palavra, com o percurso que ele estava mostrando, mas também com a sua providência. Versículo de número 12 diz para a gente que Paulo estava passando a noite na fortaleza,
E do lado de fora da fortaleza, os judeus não dormiram. Eles se reuniram, se amotinaram, 40 homens fizeram um juramento, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. Eles criaram uma estratégia maligna para tirar a vida de um homem. Ora, nós vamos falar que o Sinédrio quer ouvi-lo. E foram lá nos líderes do Sinédrio: vocês convoquem Paulo. Como que vocês estivessem interessados em perscrutar mais a fundo essa causa. E quando ele vier da fortaleza para o Sinédrio, o texto diz: nós estaremos prontos para assassiná-lo. Plano perfeito. Guardas que estavam ali não poderiam passar de 6 para conduzir. Eles estavam só, os que se amotinaram eram 40, fora os que se ajuntariam durante a confusão. Plano perfeito. A vida de Paulo estava por um risco. Aí o texto diz no verso de número 16: mas o filho da irmã de Paulo. Você já ouvira anteriormente falar que Paulo tinha irmã, que Paulo tinha família, que Paulo tinha um sobrinho? Não, a maior parte dos cristãos nem sabe que Paulo tinha sobrinho, nem sabe. Nós também nem sabemos o nome nem da irmã e nem do sobrinho de Paulo. O fato é que no momento certo, na hora certa, para o propósito certo, Deus tem os seus instrumentos para a glória do seu nome. E naquele momento em que eles conspiravam e que eles diziam: agora nós vamos pôr um freio nisso, nós vamos matar Paulo, o rapaz ouve tudo, vai lá e conta para Paulo, e toda aquela situação é desmontada, e Paulo é preservado para ser instrumento de Deus na cidade de Roma. Providência de Deus. Um Deus que é soberano sobre as conspirações humanas. Um Deus que sabe o que se passa nas conspirações e mutins, os mais escondidos possíveis. Deus controla todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, para que, segundo a riqueza do seu propósito, Ele livre o seu povo conforme os caminhos que Ele já determinou. Não é conforme a gente quer. Porque lá na frente Paulo ia morrer, e Deus não ia livrar Paulo da morte, quando ele seria executado pelo imperador romano. O fato é que naquele momento, havia uma providência de Deus especial. A igreja é um povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos assistindo na televisão desde sábado, horrorizados, o ataque terrorista a Israel, mulheres sendo raptadas, crianças sendo estupradas, passou de 1.100 mortos, ataque terrorista. Muitos cristãos, por determinada influência teológica, dizem, são sinais da vinda de Cristo, é Israel, o povo, a menina dos olhos de Deus. Não é uma nação. A menina dos olhos de Deus é a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo o povo do Novo Testamento. Eu falo aqueles que creram no Antigo Testamento, porque ser descendente de Abraão pela genética não significava que você era povo de Deus. Acabe, ímpio, reis ímpios em Israel, quantos foram? Israelitas de origem, de descendência, ímpios e que se voltaram contra o Senhor. Nem todo israelita é povo de Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz exatamente isso, que nós somos descendentes de Abraão, aqueles que creem. Aqueles que creem é a igreja de Deus do Novo e do Antigo Testamento. Esse é o povo que é a menina dos olhos de Deus. Não é uma nação, não é uma etnia, são pessoas que creem. Nós somos o povo de Deus, como Paulo era povo de Deus.
E muitas vezes, no calor da luta, da batalha, do desenvolvimento da obra do Senhor, nós nos prostramos. A liderança, às vezes, diante do desafio, fala: não daremos conta, as coisas vão parar por aqui. Nessa hora é preciso a gente resgatar, trazer a história da obra do Senhor, em especial em Atos, aos nossos corações. Deus não nos desampara, Deus está presente conosco. Deus sempre dá uma palavra de esperança e de ânimo, de encorajamento. Deus aponta um caminho, abre caminhos os quais nós nem imaginamos. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche, erga a tua vara e abra o mar vermelho. Deus abre caminhos, mas acima de tudo, pela sua soberania, Deus tem a sua providência, que vai cuidar do seu povo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de cuidar, de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual era a necessidade da igreja de Paulo naquele momento? Libertação da hostilidade dos judeus. A providência de Deus o alcançou. Eu queria te desafiar nessa hora, um momento de oração. Um momento de intercessão pela vida da igreja, pelos desafios, pela liderança, pelo pastor. Como o reverendo André estava anunciando no início do culto, como é que as coisas começaram, o reverendo Rodrigo, os desafios, a limitação, a maneira que ele tinha que abordar, as primeiras pessoas chegando, o crescimento, o terreno, a construção, os parceiros. Na hora que não se imaginava, alguém se levantava, uma oferta vinha e as coisas começavam a concretizar. Lembre-se disso, desafios sempre existirão. Muitas vezes nós não estaremos no fogo como o apóstolo Paulo, encorajado na cidade de Filipos, dentro de uma cadeia, pregando o evangelho. Às vezes nós estaremos em Jerusalém, abatido, intimidado, temerosos. Mas lembre-se, a obra é do Senhor. E pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu percurso e pela sua providência, Ele conduz a sua igreja de glória em glória e de fé em fé. Pai, nós queremos te agradecer por essa hora. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. A pregação nada mais é do que a exposição daquilo que o Senhor nos legou para fortalecer o nosso coração como servos do Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja que completa 15 anos de jornada. Seguramente, ó Deus, os detalhes dessa história hão de revelar dias, ó Deus, de glória, mas dias de luta e prostração. Dias de vitória, mas dias de incerteza e vulnerabilidade. E nessa hora, Senhor, quando nós celebramos os 15 anos do início desse trabalho e que muitos outros virão pela frente, nós rogamos, ó Deus, que a tua presença, a tua palavra, a tua direção e a tua providência jamais se ausentem da vida do teu povo que aqui está. Jamais se ausentem, ó Deus, da vida desta igreja. Que seja, Senhor, uma manifestação para todo este bairro e toda esta região. E seja também instrumento de plantação de igreja em muitos outros lugares. Nós oramos por isso. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.